Shalom, shalom, shalom. Eliseu, do Ministério Beitiel, ainda tratando sobre o tema Ensina-nos a orar. Hoje, na aula 3, falaremos sobre as orientações práticas, como organizar uma oração. Relembrando, nós estávamos na aula anterior e tratamos sobre que a palavra é espada, alimento, produz fé, fonte eterna, deve fluir obrigatoriamente de um coração puro, ilumina o nosso caminho, declara princípios eternos. E na segunda parte, na parte B da aula, nós falamos de uma forma prática como nós podemos atingir estes altos níveis das dimensões espirituais. A leitura, meditação, ruminar e assim sucessivamente. Caso você não assistiu, é bom assistir, porque trata-se do encadeamento de ideias, tá bem? Uma aula depende da outra. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto número 3, aula 3, orar, como é que eu vou organizar com prática, certo? Com orientações práticas, os passos que nós devemos tomar obrigatoriamente para organizar a nossa oração que esteja em alinhamento. E agora nós vamos dar os 8 itens que nós devemos observar. O primeiro deles, classificar a oração. Ele tem uma área específica, então nós vamos classificar. O segundo, nós vamos buscar versículos que se apliquem à área específica. O terceiro, o auxílio do Espírito Santo, vai nos dar outros versículos que necessariamente queimarão em nosso coração. Item 4, transcrevê-las num caderno de anotação, todas essas orações. Personalizar a oração, trazendo para a primeira pessoa do singular o eu e aplicá-la à situação presente. E 6, buscar em Deus que acrescente mais versículos que estarão em linha com o assunto. 7, organize os pensamentos para que a oração faça sentido e esteja em linha com a direção dada por Deus. 8, declare a oração resultante, expressando o coração puro e verdadeiro. Então vamos lá, nós demos os 8 itens e agora nós vamos destrinchá-los, vamos explicar, exemplificar, assim sucessivamente. Inclusive, ao final, nós daremos uma oração do resultado desse nosso trabalho, tá bem? Então vamos lá. 1, classificar a oração por uma área específica. Então tem que definir, aquilo que o Senhor está impulsionando o seu coração. Então vejamos os itens aqui, são 7. 7 que nós exemplificamos, é claro que tem mais, mas a área que você vai tratar é sobre ação de graças, é sobre louvor, adoração, petição, entrega, consagração ou intercessão por alguém enfermo, assim por diante. Então, eu preciso definir entre essas daqui qual é que eu vou realizar, tá bem? Então, primeiro, eu defini. Segundo ponto, o que eu tenho que buscar? Versículos bíblicos. Então, vou pegar uma concordância bíblica, vou pegar a minha Bíblia, e se você faz anotações, você vai utilizar dessas anotações também, tá bem? E vai separar esses textos mais adequados sobre o assunto em pauta, tá bem? E aqui é uma orientação, tá bem, irmãos? Habitue-se a marcar versículos bíblicos que chamem sua atenção. Você marca lá ou põe uma cor, assim por diante, porque eles vão servir também de base futuramente para as suas intercessões, confissão de pecados e assim por diante. Então, nós vemos lá, eu tenho que descobrir a área. Segundo, eu tenho que utilizar das ferramentas, que é a concordância bíblica, também marcações que eu fiz. E terceiro, eu vou usar o Espírito Santo de Deus
e vou, com auxílio dele, separar esses versículos que vão estar queimando no nosso coração. Então eu vou pesquisar novamente, eu vou orar, entrar em oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me dê mais textos que estejam, que coadunem com aquele assunto que eu vou tratar. E tem uma dica aqui, irmãos, eu faço isso. Eu deixo que o Espírito Santo me faça lembrar daqueles versículos que eu li, né? Então ele vai me trazer a memória e naquele momento ele vai trazê-los para que eu acrescente dentro do texto que eu vou, dentro da oração que eu vou fazer, tá bem? E normalmente ele vai queimar isso no nosso coração. Então nós vimos aqui os 3 passos e agora nós vamos fazer o quê? Transcrever. Aqui é mão na massa mesmo, irmãos. É pegar um papel, uma caneta, e eu vou redigir, escrever o texto, a área, o que é que eu vou tratar, e assim sucessivamente. É claro que esse texto tem que ter uma coerência, tem que ter uma lucidez, né, irmãos? E aí eu vou fazer o quê? Pegar de novo aquilo que eu escrevi, vou reler, vou ler de novo, até fazer as correções gramaticais, verbais e assim por diante. É o que eu fiz, por exemplo, no próprio texto que eu utilizei aqui, tá bem? E agora, passo 5, eu vou personalizar a minha oração. Note bem, eu falei minha oração. Ou seja, eu tenho que trazê-la para a primeira pessoa do singular, eu. E eu vou aplicá-la à situação que eu vou orar, tá bem? Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá bem? Eu peguei o texto de Filipenses 4,19, que diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Note bem aqui a necessidade de vocês. Se eu vou trazer para a primeira pessoa do singular, como é que ficaria então esta minha oração trazendo para o presente e para o eu, tá bom? Então uma sugestão aqui. Tu és o meu Pai. Você observou que eu trouxe para a primeira pessoa do singular? Amoroso, maravilhoso, grande. Olha eu exaltando o Senhor aqui. É o teu nome para sempre. Sei que és o provedor da minha vida. Olha, aqui eu já comecei colocando o texto de Filipenses 4 aqui dentro da minha oração. Tu és o dono do ouro e da prata, na verdade, em tuas poderosas mãos há riquezas infinitas. Sei que tu me supres por meio de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador, todas as minhas necessidades. Eu te agradeço, meu Deus e Pai. Eu não sei se você observou aqui que eu, a partir de um veículo, de um versículo, eu ampliei a ideia e trouxe para o pessoal, tá bem? Então vamos agora fazer o quê? Buscar acrescentar mais versículos a esta oração minha. Então eu decidi aqui, como exemplo, tá bem, irmãos? Que estejam em linha com o assunto. Em Filipenses 4,19 está falando sobre suprimento, ok? Agora eu vou acrescentar o Gênesis 22, 13 e 14. Se aqui está falando sobre suprimento, aqui está falando sobre o quê? A entrega de Abraão do seu filho Isaac. E naquele momento vem o quê? Vem o provisionamento. Tá certo? Vem um cordeiro lá. Então, olha, tu és o meu Deus provedor, meu Yahvé Jiré, né? Transliterado do hebraico. Aquele que me provisiona em todas as situações. Tudo bem? Então, como é que vai ficar agora a minha oração? Vai ficar assim: meu Deus e Pai, não tenho falta de nada, pois és o meu pastor. Olha, eu estou tomando aqui o Salmo 23, né? Tu me supres em abundância. Olha aqui Filipenses 4. Né? Sou teu filho, de acordo com a tua palavra, desfruto das tuas riquezas em glória por meio de Cristo Jesus.
Tu me enches de bens, a minha casa tem sido abençoada, com pão abençoado e a minha amassadeira. Aqui eu estou tomando emprestado o que? Deuteronômio 28, tá bem? Assim como providenciastes um carneiro para salvar Isaque, eu estou citando aqui Gênesis 22, tá certo? Assim a minha vida tem sido totalmente suprida. Estou ligado a Cristo e recebo as mesmas riquezas em glória. Ok? Então veja aí que eu ampliei, utilizei mais textos bíblicos dentro de um assunto só, que é a provisão da parte de Deus, tá bem? E agora eu vou fazer o quê? Organizar os pensamentos, como foi dito agora, né? Eu fiz um exemplo para você entender aqui que ó, eu organizei os pensamentos para que a oração fizesse sentido, estejam em linha com a direção de Deus. Então, se você quiser, volta um pouquinho e veja a oração. Eu organizei a oração de forma que ela se tornasse uma expressão exata da minha convicção pessoal. Tá bem? Agora você vai fazer para a sua convicção. Só que ela tem que ser verdadeira, vivificada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E é claro, irmãos, não há nada melhor do que chegar-se a Deus com o coração puro, algo verdadeiro, né? Porque imagina ele ouvindo a tua oração e achando detestável. Por quê? Porque é uma oração requentada de outra pessoa. É uma oração que eu vou chamar assim de plástico, que não tem muito sentido. E a oitava é declare aquela verdade. Você lembra da oração que eu fiz, utilizando-se do Salmo 23, utilizei do Deuteronômio 28, utilizei de vários textos bíblicos, né? Então, declara a oração resultante em um coração puro e cheio de fé. Eu não vou fazer ela de novo, mas você observou lá que eu já a fiz de forma já completa, tá bem? Então, você vai tomar esta oração, que é a expressão da minha profunda convicção e fé, amor, experiência pessoal, verdadeira, real. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, eu fiz aquela oração, montei essa oração, tá bem? E a colheita, é claro que virá seu tempo, irmãos. Então eu vou declarar a palavra de Deus, né? E Deus, é claro, que zela sobre a sua palavra para cumprir e não deixará sem resposta, isso eu não tenho dúvida. Então, o que que nós podemos dizer dessa lição aqui? Traga as verdades, irmãos. Não tenha medo de falar a verdade para Deus. Mas o que você professa tem que ser realmente daquilo, das grandezas do nome de Deus. E é resultado, trará, claro, resultado, porque vai estar em linha com o coração de Deus. Então, por favor, realize confissões, declarações que exaltem o nome de Deus. Você, nós temos que aprender, irmãos, a primeiro entrar com humildade diante da presença de Deus, tá bem? E deve transbordar adoração ao Senhor que nos criou, que nos fez e assim por diante, né? Temos que agradecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo que ele fez, louvor e ação de graça. Então, para concluir, o que nós temos aqui? Que essa palavra proclamada é tão poderosa. Olha bem, eu queria reforçar essa ideia, irmãos, de que a palavra é comparada com um martelo que esmiuça o sapenha, né? Uma rocha. É fogo que não se apaga, espelho resplandecente, pão que alimenta, água que descedenta, arma poderosa de guerra é a palavra do Senhor, alimento que supre o nosso espírito, poder que age no impossível. Se você não está crendo, encha-se de fé, irmãos. Espírito poderoso que muda as situações. É por isso que eu vou encerrar dizendo o quê? Porque ele mesmo, o Senhor, declara para Jeremias, capítulo 1, verso 12: Você ouviu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, preste atenção, irmãos, como o Senhor é poderoso e está vigiando pela palavra dele. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor continua vigiando.
Senhor, a tua palavra, para que ela se cumpra em cada um de nós. Eu te louvo e te exalto, Senhor. Nos ensina a orar. Ensina-nos a orar. É isso que nós queremos, Senhor. Que nós possamos observar estes passos que foram feitos, Senhor, para auxiliar as vidas dos teus servos, das tuas servas, para que eles possam ser plenamente abençoados, Senhor. Ao escolher a área, a separar os versículos, a fazer as anotações, a transcrevê-las, Senhor, enchê-las do teu espírito e transbordar de fé, de um coração puro. Que nossas orações não sejam de plástico, Senhor, mas sejam verdadeiras e puras. É isso que eu te louvo e te agradeço. E declaro o meu amor e a minha graça. Senhor, tua graça me basta. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te adoro e te bendigo. Amém e amém.